aí, galera, bem-vindos, aperta o cinto que vai começar mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e você seu motorista hoje. Nós vamos falar hoje sobre um tema interessante e que também gera muita discussão, que é direitos humanos. E inclusive uma frase que alguns têm usado, que é direitos humanos para humanos direitos. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso para saber se isso faz sentido ou se é só uma coisa louca de gente bem louca. A primeira coisa que a gente precisa entender é de onde surgiu os direitos humanos, né? Essa situação toda que a gente vê, discussões e tudo mais. A gente tem, primeiro, que direitos humanos não é uma instituição, como o presidente às vezes faz parecer, que é o povo dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo e tudo mais. Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi assinada em 1948 pelos países membros da ONU na época, na França, né? E nós não tivemos, na época, nenhum país contra a declaração. A gente teve alguns do eixo da União Soviética que se abstiveram, mas não tiveram a coragem de votar contra. Então, mesmo eles foram coniventes, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem justamente após a Segunda Guerra Mundial, depois das coisas absurdas que aconteceram, principalmente pelo regime nazista, e ela tem uma extensa lista de coisas que são consideradas como direitos primordiais ou direitos básicos, inclusive em vários contextos, como o caso da guerra, né? Então, vários países são signatários dessa declaração, inclusive o Brasil. E aí depois a gente tem outros acordos baseados nessa declaração, que a declaração ela não tem um efeito de lei, por assim dizer, mas a gente tem outros acordos depois, também falando sobre direitos humanos e direitos em outros contextos, que tem força, né, de lei, que o país que não cumpre pode sofrer algumas sanções e tudo mais. A declaração, então, no seu básico, ela garante que a gente possa ter um tratamento digno para todo ser humano, independente de quem seja. Isso é importante, pessoal, porque a Segunda Guerra mostrou quão longe o homem pode ir na sua crueldade, na sua maldade. E aí a gente tem um processo de horror, né, de tortura e assassinato, de genocídio, que é absurdo até hoje, que tem gente que ainda quer passar pano para nazista e que não merece nem ser citado para não ser lembrado, né? E aí, nesse processo, a gente tem então a necessidade de garantir que nós não vamos voltar para a era dos animais, né? De que o ser humano ele tem que ser tratado com um mínimo de dignidade, independente do contexto, independente de onde ele esteja. Então a declaração fala basicamente isso, sobre o tratamento digno, né, a dignidade relacionada à comida, a lugar para morar, a lugar para viver, educação e tudo mais, né? Então ela é basicamente um documento que diz que a gente não vai agir nem feito nazista louco, nem feito animais, que nós vamos tratar nossos semelhantes de maneira digna, que a gente tem alguns direitos básicos que precisam ser cumpridos. E aí tá, onde que isso, que é um documento simples, né, e que só fala que a gente não pode torturar ninguém, que a gente não tem o direito de matar pessoas e tudo mais, onde isso acabou virando vilão para o país, né? Então a gente tem ONGs, e aí as ONGs são organizações não governamentais,
são organizações que não fazem parte do governo, porque a gente sabe o que acontece em muitas organizações do governo, são mantidas por doações, por incentivos fiscais, às vezes por dinheiro do governo, às vezes por doações de outras empresas e de outras pessoas, né? Então, essas ONGs, algumas trabalham na defesa dos direitos humanos. E aí a gente tem ONG para trabalhar em todos os contextos, indiferentes, né, independentes, e que tem trabalhado com focos específicos. Então a gente tem ONGs que defendem a dignidade de presos, porque não é porque o cara está preso que ele pode ser tratado feito um lixo. E aí não estou defendendo bandido, não quero levar bandido para casa, nem nada do tipo, aquele discurso ridículo que sempre o pessoal repete. Tá com dó, leva para casa. Não, nós não somos animais e a gente não deve descer a esse nível de tratar pessoas como animais. Por mais que elas tenham cometido crimes graves. Elas têm que ser tratadas com o mínimo de dignidade para mostrar que nós não descemos ao nível dessas pessoas. Para mostrar que nós não deixamos de ser humanos. Que nós não deixamos de ser pessoas caridosas e pessoas que querem o bem. Inclusive pessoas que alguns aí considerariam como cristãs. Né? É absurdo você ver um cristão que aplaude torturador, que bate palma para assassino e para chacina e para milícia e outras coisas, né? Mas voltando, então a gente tem ONGs que defendem inclusive os policiais, tá? Famílias de policiais, que também hoje a gente tem uma das polícias que mais mata no mundo e uma das que mais morrem. Então, as famílias desses policiais também precisam de proteção. Também, esses policiais também precisam disso. Então a gente tem ONGs, inclusive, que protegem policiais e protegem suas famílias. Né? O policial também tem que ser tratado com dignidade. Também tem que ser tratado com base na Declaração dos Direitos Universais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando o presidente fala direitos humanos para humanos direitos, isso mostra que ele não sabe absolutamente nada do que ele está falando, não que isso seja novidade, mas mostra também que muita gente não sabe. Porque tratar bem quem me trata bem é muito fácil. A diferença em ser um humano civilizado é justamente tratar bem qualquer pessoa. E é isso, inclusive, o princípio de muitas bíblias por aí. Né? Então, se a sua não tem isso para você estar batendo palma pro presidente, talvez seja a hora de trocá-la, tá? Mas é interessante isso porque não é porque uma pessoa agiu de maneira errada que eu tenho o direito de torturá-la ou coisa do tipo. Porque a gente vai voltar ao obscurantismo do nazismo, né? Um regime totalitário que faz o que quer e que acha que é certo e a gente só bate palma e acha que tá ok. Isso não pode acontecer de novo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, os direitos humanos, eles não são uma pessoa. É um documento que vários países assinaram, inclusive o Brasil, que esses países se comprometem a garantir a dignidade da pessoa humana, né? A tratar qualquer pessoa com dignidade e respeito, né? Para que essa pessoa seja... para mostrar que nós somos, no mínimo, civilizados. Nós não somos animais, tá? Então, ao tratar um preso com dignidade, eu não estou defendendo o preso, não estou passando mão na cabeça do preso, não estou falando que ele é bonitinho, nem quero levar ele para casa. Eu só estou mostrando que eu não sou um animal, que eu não ajo como animal e que eu não vou tratar pessoas semelhantes como animais, tá? E aí a gente tem direitos humanos, então, não é uma pessoa, é uma declaração que a gente assinou. E aí a gente tem organizações, não só ONGs, né? Nós temos secretarias, inclusive, em vários governos, que cuidam para a manutenção desses direitos humanos, né? E a gente tem, então, essas organizações que agem na defesa dessas pessoas. Sejam através de ações, seja através de conscientização, de campanhas, de intervenções,
né, de ações na escola, ações de educação. Cada ONG, cada organização vai acabar agindo de um jeito, de acordo inclusive com as condições financeiras deles, né? Então, nesse processo, quando o presidente se coloca contra os direitos humanos, ele está se colocando contra a própria humanidade. Porque a gente está evoluindo aí há milhares de anos, e a gente tem séculos de histórias de guerras, e a gente precisa pensar num processo melhor, né, de civilização e de relação, e essa declaração surge para isso, para garantir que nós não vamos tratar outras pessoas como animais ou como pessoas inferiores, né? Porque se eu começo fazendo isso, eu dou abertura, inclusive, para fazer o que está acontecendo, de tratar índios como pessoas inferiores, quilombolas, negros, mulheres, gays e assim por diante. Então a Declaração dos Direitos Humanos, inclusive, ela reforça que nós todos somos iguais em direitos, né? E que nós todos temos o direito de ser tratados com dignidade. É isso que ela preza. Então, quando eu falo de direitos humanos para humanos direitos, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo burro e eu estou sendo mau caráter, porque eu estou dizendo que quem não é do jeito que eu quero não serve para ser gente. E ele não tem essa autoridade, quem concorda com ele também não tem essa autoridade. Nós não temos autoridade para definir quem merece ou não ser mais digno, quem merece ou não ser mais gente, tá? Nós todos somos gente. Então a gente precisa ter esse cuidado, inclusive, tá certo? Então, os direitos humanos são para todos os humanos. Se é humano, ele tem esses direitos garantidos, né? E novamente, tratar alguém como tratar alguém com dignidade não é concordar ou bater palma para os erros que essa pessoa cometeu. É simplesmente não ser inferior a ninguém. É mostrar que nós não somos inferiores e que nós não tratamos ninguém como inferior e que não me dá o direito de fazer qualquer tipo de mal a alguém. Porque se eu falo que uma pessoa que cometeu um crime é uma pessoa ruim e vou lá e maltrato e mato e faço outras coisas com essa pessoa, o que me difere dela? Nada. Entende? Então esse processo nosso, ele precisa ser inclusive revisto, esse discurso hipócrita bobo, tá? E aí a gente tem ONGs que defendem direitos humanos e essas ONGs acabam atuando geralmente com as pessoas que têm mais vulnerabilidade, com as pessoas que precisam de mais defesa, que têm direitos mais limitados ou não garantidos. É por isso que acabam entrando em evidência ONGs que defendem gays, lésbicas, travestis, ONGs que defendem índios, ONGs que defendem negros e assim por diante. Porque são populações que têm direitos negados. Um casal gay não pode andar de mão dada na rua porque um hétero babaca pode bater nesse casal. A gente tem pessoas negras que são acompanhadas por seguranças em toda loja que elas entram, porque, teoricamente, todo negro é bandido para essas pessoas lunáticas. Então, muitas vezes, esse cuidado nosso acaba transparecendo para essas populações, que são as populações que mais precisam. E aí vem o pessoal com esse discurso, porque só protege esse tipo de gente. Olha o perigo desse discurso. Por quê? Quem é branco, hétero, normal, não tem nenhum direito negado. Ninguém apanha na rua por ser branco, hétero. Ninguém é vigiado por segurança por ser branco numa loja. Ninguém apanha ou é morto porque beijou a namorada, né? Então, a gente acaba tendo um trabalho maior com essas pessoas, que são as pessoas que mais precisam. Não quer dizer que não existam ONGs para defender essas pessoas, assim como eu citei no início, que a gente tem ONGs que defendem policiais e suas famílias, e que trabalham, inclusive, no acolhimento, atendimento e acompanhamento de viúvas de policiais, por exemplo, que tem várias necessidades e dificuldades também, né? Então, ONG nenhuma defende bandido, nenhuma.
Elas defendem que as pessoas todas sejam tratadas com o mínimo de dignidade. Porque, inclusive, o presídio é um processo punitivo, mas deveria ser também um processo de ressocialização. E aí eu trato a pessoa como um animal, fazendo cocô num buraco, comendo lavagem. E eu quero que essa pessoa volte para a sociedade como uma pessoa melhor. Ela vai voltar com raiva de todo mundo, ela vai voltar muito pior, porque ela foi tratada feito um animal, então ela vai agir feito um animal. Então a gente precisa ter consciência disso, inclusive, que o jeito que eu trato o outro vai reforçar o comportamento inadequado do outro. Porque se eu não vejo nele humanidade, como é que ele pode ser humano? Como é que ele pode agir como humano? Percebe? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado também. Então, os direitos humanos não são uma instituição, é uma declaração. Todos os seres humanos merecem ser tratados com dignidade. E direitos humanos é para qualquer humano, não é só para humanos direitos. Tá? O que nos difere dos outros animais é justamente essa habilidade de tratar com dignidade mesmo quem não mereça, ou quem eu acho que não merece. Né? Que também existe uma distância enorme aí. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela companhia nessa viagem. Se inscreve no canal. Clica no sininho aqui embaixo para você receber notificação de vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @FerreiraRBruno. E a gente se vê semana que vem numa nova viagem.